Hebreus 2,17 diz assim: por essa razão, ele teve que se tornar semelhante aos irmãos em todos os aspectos, para se tornar Kohen Gadol, misericordioso e fiel a serviço de Deus, e fazer capará, ou seja, expiação, pelos pecados do povo. Pelo fato dele mesmo ter sofrido a morte ao ser testado, é capaz de ajudar aqueles que são testados agora. Vamos continuar agora o nosso estudo, Hebreus, capítulo 2. Shalom, meus amados, vamos continuar agora o nosso estudo de Hebreus. Estamos agora no capítulo 2 e esse texto é maravilhoso, meus amados, né? Esse texto aqui é maravilhoso. Eu quero, claro, que você leia todo o capítulo 2, mas eu sempre vou dar algum destaque, né? Em especial aqui porque está falando novamente dessa natureza, né, humana de Yeshua, por que ele fez, por que ele foi apto a fazer o sacrifício perfeito por nós, para a expiação dos nossos pecados. Olha que interessante, né? Por essa razão, ele teve de se tornar semelhante aos irmãos em todos os aspectos. Por quê? Ele teve a natureza de Yeshua, era a nossa natureza quando ele veio aqui, né? Ele foi tentado em tudo, experimentado em tudo, mas ele não pecou. Por que ele tinha que estar suscetível ao pecado? Para exatamente entender a nossa natureza humana, né? E aí diz aqui, né, para se tornar, por que ele fez isso? Para que ele pudesse se tornar o que? O nosso sumo sacerdote. Nós falamos muito sobre isso em Yom Kippur, né, que Yeshua é o nosso sumo sacerdote. Então nós nos arrependemos do nosso pecado e pedimos ao Pai o quê? Perdão dos nossos pecados pelos méritos de Yeshua, que exatamente é o nosso Kohen Gadol, né? Misericordioso e fiel ao serviço de Deus, ou seja, ele sempre falou isso, Yeshua sempre falou isso: tudo que eu faço é o que o meu Pai me mostra, eu só falo aquilo que o meu Pai determina, né? Ou seja, em nenhum momento ele quis ser igual ao Pai, né? Apesar de ser a imagem e semelhança do Pai, nunca quis colocar no mesmo lugar que o Pai, mas veio para cumprir integralmente a vontade do Pai na nossa vida, né? E fazer capará pelos pecados do povo, ou seja, ele fez a expiação, entrou, né, no Santos dos Santos para fazer a expiação dos pecados do povo, né? Não sei se você lembra lá um pouquinho, voltando aqui no Yom Kippur, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, Kadosh HaKadoshim, tá? E lá ele fazia expiação por todo Israel. Todo Israel ficava em silêncio, ele entrava até com as sinetas penduradas ali, né? Porque o povo tinha que escutar as sinetas, porque se parasse de escutar as sinetas significa que o sumo sacerdote tinha morrido, né? Inclusive ele entrava, mas com uma corda amarrada, né? Porque se ele morresse, ninguém poderia entrar no Santos dos Santos, senão seria exterminado. Então eles puxariam ele por uma corda, né? Ele é capaz de ajudar aqueles que são testados agora. Então, imagina que Yeshua, por ter vindo em carne, né, diz que o verbo, Adavar, se tornou carne, ele entende a nossa natureza. Ele sabe onde é que nós somos testados, no que nós somos testados, até onde vai a nossa capacidade. Né? Por isso que está escrito que Deus não nos testa mais do que a nossa capacidade. Né? Então, se você está na prova, passando por uma necessidade, passando por um teste, né, não desista. O Eterno sabe até onde você pode ir e Ele vai estar contigo te ajudando. Por quê? Porque Yeshua foi testado em todas as coisas. Então Ele sabe, conhece a natureza humana, sabe todas as dificuldades, tudo que o ser humano passa, né? E Ele nos ajuda em tudo, ok? Faça a leitura então, né, depois que você assistir esse vídeo, para você acompanhar aqui, faça a leitura de todo o capítulo 2 de Hebreus. Você vai ver aqui, continuar vendo os milagres, prodígios e maravilhas, tudo que Yeshua fez, a natureza dele, né, que permitiu que ele viesse e se tornasse o nosso Kohen Hagadol, o nosso sumo sacerdote, para fazer a expiação completa dos nossos pecados. Shalom.